são... Bom, pipocas. É impossível olhar para elas sem pensar imediatamente em cinema. Para o bem e para o mal, elas tornaram-se sinónimo de filmes, ou pelo menos de entretenimento, e a sua relevância cultural é inegável. Mas e se vos dissesse que, se não fossem as pipocas, os cinemas tal como os conhecemos poderiam já nem sequer existir? Ok, vou só pedir aqui a uma pessoa para me ajudar. Ele percebe mais disto do que eu. Dê-me só um segundo. Então, JB, como é que é? Tudo bem? Viva Jamon, olha, queres ajudar-me aqui num vídeo sobre pipocas? Pipocas? Olha, por acaso já há algum tempo que ando para fazer um vídeo de pipocas. Olha, fazemos assim, eu ajudo-te no teu vídeo e tu ajudas-me no meu, o que é que achas? Epá, por mim perfeito. Parece-me mais do que justo. Pronto, então dá-me só um segundo que eu tenho que trocar os calções que estão cheios de pelo de gato. Só um segundinho. Então, o que é que queres que eu faça? Epá, foste rápido. Sabes como é que é? A malta do Norte é assim. Olha, podes começar por fazer aquela parte da contextualização histórica, sabes? Pode ser, bora. A pipoca mais antiga de que há registro foi encontrada numa caverna no Novo México, nos Estados Unidos. E acredita-se ter mais de 5.000 anos, mas foram encontrados vestígios no Peru que indicam que as pipocas existem naquela região há pelo menos 7.000 anos. Elas são feitas a partir de um cereal nativo do continente americano, o milho pipoca, ou Zea mais everta, que tem a particularidade de estourar quando é aquecido. Por falar nisso, sabes que outra coisa estoura quando é aquecida? Vê lá o que é que vais dizer, Jamon. Não, ia só dizer que, portanto, se meteres um ovo dentro de micro-ondas, ele arrebenta. E depois fica tudo sujo e tenho que chamar a minha senhora para limpar aquilo. Sabes que ia falar do quê? As pipocas faziam parte do dia-a-dia das civilizações nativas americanas. Eram especialmente importantes para os aztecas, que as usavam para decorar roupas e como ornamento em cerimónias religiosas. Para além de comer, obviamente. Quando os colonizadores chegaram às Américas, por volta de 1500, os chacanas acharam tanta piada à pipoca que acabaram por importá-la não apenas para a Europa, mas também para as restantes colónias europeias. E lá acabou por ir parar aos Estados Unidos, onde se tornou num dos snacks mais populares de sempre. Durante anos, era costume comer pipocas junto às fogueiras, em piqueniques ou em casa, sentados à lareira. Pelo menos até este senhor muito janota inventar por volta de 1885 a máquina de fazer pipocas. E, a partir daqui, é contigo, JB. Muito obrigado, foi impecável. Ora bem, o sucesso desta invenção foi imediato. A pipoca era um dos poucos snacks que podia ser feito na hora, sem recurso a uma cozinha e a um preço bastante baixo, o que a tornou num snack muito popular em feiras, parques de atrações e espetáculos ao vivo. Ah, faz sentido. Como o cinema é um espetáculo, as pessoas começaram a comer pipocas durante os filmes, certo? Podia ser, mas não foi bem assim. Sim, o cinema é um espetáculo, mas naqueles tempos estava mais associado a outro tipo de espetáculo um pouco mais luxuoso do que as feiras de atrações. O teatro. Os primeiros filmes eram exibidos em salas de teatro luxuosas que acabaram por dar origem a salas de cinema que seguiram a mesma estética. Era uma experiência requintada que tinha como alvo as classes mais altas da sociedade. E também não ajudava o facto dos filmes serem mudos, o que obrigava a que o público soubesse ler, o que nessa altura era por si só um fator de exclusão social. Obviamente que no meio de tanto luxo era proibido comer nas salas de cinema. E além disso, como os filmes eram mudos, o som de pessoas a comer ou a beber poderia ser particularmente incomodativo para quem estava a tentar ler o que estava no ecrã. E acho que eles fizeram muito bem, é por isso que eu nunca como pipocas no cinema. Sabes o que é que eu como? Uma punheta de bacalhau com grão. Ok. Mas deixam-te entrar com isso no cinema? Então eu guardo o Tupperware dentro da mala da minha senhora e ninguém dá por nada. Quando por fim apareceram os filmes sonoros, em 1927, a coisa tornou-se mais acessível. Toda a gente podia ir ao cinema, fossem ricos ou pobres. Foi então que os vendedores de pipocas começaram a tentar capitalizar esta oportunidade de negócio e instalaram-se à porta dos cinemas para tentar vender pipocas a quem estivesse disposto a levá-las para dentro da sala à socapa. Mais uma vez, os donos dos cinemas não acharam muita piada à ideia e decidiram proibir explicitamente as pipocas, o que obviamente não foi suficiente para impedir o sucesso deste negócio clandestino.
Mais ou menos por essa altura, em 1929, os Estados Unidos entraram na Grande Depressão. Com a crise, as pessoas deixaram de ir ao cinema e os cinemas, tal como aconteceu com tantos outros negócios, começaram a fechar. Foi então que R.J. McKenna, o gerente de uma cadeia de salas de cinema, começou a reparar que, apesar da crise, os vendedores de pipocas continuavam a lucrar com o negócio. Como o milho era extremamente barato, as margens de lucro eram muito altas, o que fez com que alguns vendedores fizessem autênticas fortunas à custa das pipocas. McKenna resolveu então fazer uma pequena experiência. Cortou o preço dos bilhetes e instalou máquinas de fazer pipocas dentro dos edifícios, permitindo aos espectadores comprar as pipocas diretamente às salas. Como resultado, nesse ano, apesar de perder dinheiro com os bilhetes de cinema, faturou mais de $200 mil só em pipocas, o que é o equivalente a mais de 3 milhões hoje em dia, o que era bem mais do que costumava ganhar só com os filmes. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Estava então descoberta a forma de financiamento das salas de cinema que se manteria até hoje. Só parte do custo dos bilhetes vai para as salas de cinema, já o custo das pipocas fica totalmente em casa. O que significa que se as salas de cinema ainda conseguem sobreviver nos dias de hoje, sobretudo as independentes, é à custa das pipocas. To get ourselves a treat. E das bebidas, vá. E só não é da punheta de bacalhau porque eles não têm olho para o negócio. As pipocas ficaram então unidas para sempre ao cinema. E mesmo quando os filmes começaram a poder ser vistos em casa, as pipocas também arranjaram maneira de os acompanharem. Bom vídeo, curti, o gatinho também. Olha, e agora, ajudas-me na minha receita? Bora! Siga!